O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando as multidões se reuniram em grande quantidade, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará juntamente com os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os ninivitas se levantarão juntamente com esta geração e a condenarão, porque eles se converteram quando ouviram a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs rádio-ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais, então vamos, essa primeira leitura é a introdução da carta aos Romanos. Eu fico impressionado com São Paulo, porque na época ainda não tinha estudo de teologia, acabou de pegar o depósito da fé de Jesus, então aqui não tem como não ser o Espírito Santo que inspira esse homem, né? Os detalhes que ele coloca são impressionantes. Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus, que pelos profetas havia prometido nas Escrituras e que diz respeito a seu filho, descendente de Davi, segundo a carne, autenticado como filho de Deus com poder, pelo Espírito de santidade, que o ressuscitou dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha que coisa mais perfeita, não é? Como é que pode? É por ele que recebemos a graça da vocação para o apostolado, a fim de podermos trazer a obediência da fé todos os povos pagãos, para a glória do seu nome. Entre os povos estáis também vós, chamados a ser discípulos de Jesus Cristo. A vós todos que morais em Roma, amados de Deus e santos por vocação, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que introdução, que coisa mais bela, não é? Ele servo, mas ao mesmo tempo chamado por Cristo, esse que veio da carne e dos olhos do céu, que ressuscitou dos mortos, para levar todos os pagãos à obediência da fé. Aqui mostra bem claro que a nossa vocação, nossa ação, vocação tanto sacerdotal, religiosa, quanto de pai e mãe, vem do alto, ou pelo menos deveria vir do alto. Por isso que é um perigo enorme empurrar os filhos para a faculdade e casamento sem discernir o que Deus quer deles. Pode ser um frustrado para sempre. Não só um frustrado, mas fora da graça. E fora da graça pode casar mal, não ser um bom esposo, boa esposa, não ser um bom pai, boa mãe, separar, viver relacionamentos abusivos, ter filhos que carregam essa carga, que acabam indo para as drogas, para os jogos. São consequências dramáticas de famílias que não rezam para que os filhos ouçam primeiro qual é a vocação que Deus tem para eles. Isso é o básico do básico do básico, e que na prática é quase zero o número de famílias que fazem isso. Quase zero. E por isso que vem esse tormento de sociedade desequilibrada, de um monte de famílias desestruturadas, um monte de filhos e netos jogados. Um dos grandes motivos é não entender essa introdução de São Paulo. Vocação
apóstolo por vocação, você é pai por vocação, você é mãe por vocação, você é esposo por vocação, você é esposa por vocação. E não porque a sociedade se afasta de Deus e vai empurrando, né? Ou então tem só um filho, aí quer que o filho faça medicina, ou então quer que o filho tome conta das fazendas, quer que o filho tome conta da loja, e empurra o coitado do menino, o deusinho na casa, idolatra o filho, né? Não dá os limites que deveria dar, não educa na fé e não pergunta o que Deus quer dele. O que quer os seus netinhos? Ah, eu queria meus netinhos. Eu já ouvi muito isso, né? Ah, padre, eu queria um netinho. Vai para o caminho que Deus não quer para você ter seu netinho, para você ver o que vai virar a sua vida. O inferno que não vai virar. A gente é muito reducionista. Está faltando pensamentos ao alto. Olhar para o céu. Ou titica de galinha que tem em cabeça de gente. Nossa, uns pensamentozinhos medíocre. Por outro lado, eu conheço pais que não por opção, mas não conseguiram ter mais filhos, tiveram só um filho e diz: ah, se meu filho fosse padre, olha, aí já é diferente. São pais que queriam ter mais filhos, mas não conseguiram, e aí entregam a vida a Deus, entregam seu único Isaac, né? Entrega o Isaac a Deus. Isso é belo, com certeza é uma família que será muito abençoada. E os casais que não conseguem ter filhos nenhum e se sentem amaldiçoados, porque na Bíblia, no Antigo Testamento, fala maldito o casal que não tem filhos, né? Bem, isso era no Antigo Testamento, porque a terra prometida era Israel. Hoje, a terra prometida não é Israel, é onde? Céu. Então, o maldito hoje não são os casais que não têm filhos. Se você não conseguiu ter filho, não se desespere, não chore. Dê sua vida para gerar filhos espirituais. Maldito o casal que não gera filhos para o céu. Se um casal tem 6 filhos, mas não os educa para o céu, é um casal maldito. Maldito. Mesmo com 6, 7, 8 filhos. E um casal que não tem filho nenhum, mas que se dedica a gerar filhos para o céu, são casais santos, benditos. E também fica sempre a opção da adoção. Ah, mas a adoção, eu fiquei sabendo que dá um trabalho. Espera aí, gente. Adotar de verdade. Adotar para educar, rezando em família, colocando a educação nas mãos de Deus. Educar para ser santo. Aí é tranquilo. Mas educar e ficar com todo o receio de educar e não rezar e achar que é você que vai... Não. Mesmo disciplina demais não é suficiente. Tem que ter Deus no caminho da educação. Então fica aí algumas dicas, né? Ao invés de choramingar, vamos gerar filhos para o céu logo. Vamos. Assim como o padre que não gera filhos para o céu é maldito. Porque eu sou casado com a igreja. Eu tenho que gerar filhos para o céu. Se não gerar, é um padre maldito. E assim por diante. E o evangelho? E as irmãs que não geram filhos para o céu, irmãs malditas, mesmo que sejam consagradas. Mesmo que sejam consagradas. As irmãs têm fecundação espiritual. São esposas de Cristo. Tem que gerar filhos para o céu. Tem que gerar filhos para o céu. Entende isso? Essa é a verdadeira fecundidade abençoada. Muito bem. O evangelho de hoje é aquela história, gente. Eu também não entendo, mas eu acho que também, como não presta, se eu estivesse lá com Jesus, Jesus fazia tudo, milagre de cá. E o povo pedia sinal ainda. Eu não dou... É aquela história. Quanto mais tem coisa fácil, menos dá valor. Quanto mais tem a missa, facinho, sacramentos, uma hora eu faço, não, vou deixar. As comunidades lá, ribeirinhas da Amazônia, que vai padre a cada 3 meses, tem que chegar lá, tem que confessar, a única vez que tem missa, daria muito mais valor. Dizem que tem que... Na África, dizem que caminham a pé horas, quase que
10, 12 horas. Por isso que a missa na África tem que ser mais longa. Se for missa muito curta, nem vale, dizendo os bispos lá, que é até um insulto. O tanto que eles se sacrificam, né, para ir a uma missa. Quem é católico de verdade. Assim como antigamente, isso eu já ouvi lá em uma fazenda lá em Montes Claros, em Diorama, em Montes Claros, parece que ela fica no município de Montes Claros, mas é mais perto de Diorama. A família um dia chegou em mim e disse: quando nós éramos adolescentes e crianças, nossos pais nos levavam todos os domingos, não sei se é 20 quilômetros da cidade, a pé para a missa. O trieirinho, vamos bater o trieirinho, né? Tem uns trieirinhos, pega a lanterninha, ou então de dia vai no guarda-chuvinha. Hoje todos nós temos carro e faltamos muitos domingos à missa. Entenderam como é que vai ser o julgamento? Hoje nós temos carro e não vamos à missa todos os domingos. E nós íamos todos os domingos a pé. É uma mística estranha. Depois do julgamento final nós vamos ver como é que vai ser a régua, né? Mas a tendência é, na facilidade, se deixar de ficar acomodado. Aí Jesus ficou bravo. Com efeito, essa geração é a geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o de Jonas, né? Ficou lá no grande peixe, a baleia. Com efeito, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para essa geração. Como eu disse, o peixe que engole Jonas 3 dias, em grego, é ictus, né? Jesus Christus Teus, Uius, eu tinha falado salvator é em latim, mas em grego é soter, tá? Então, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Ok? Então, aquele peixe simboliza Cristo que ficou 3 dias, né? Morreu sexta e ressuscitou domingo. Então, aquele sinal é prefiguração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E também a rainha do sul, que foi lá ouvir a sabedoria de Salomão, vai se levantar contra essa geração. E os ninivitas que Jonas pregou, sem milagre nenhum, e os ninivitas se converteram. E o povo ainda pedindo sinal para Jesus. E aqui está quem maior, quem é Jonas, né? Então vamos pedir para Deus, para que nós não nos acomodemos com as coisas fáceis. Que aproveitemos que Jesus está aqui, facilmente, que tem missa diária, tem vários eventos, várias formações. Abracemos com toda força, com toda graça, aquilo que nós temos para crescermos, né? Para nos tornarmos maiores. Quanto mais você forma seu intelecto, quanto mais você reza, mais você se configura a Jesus, menos chance de não perseverar até o fim você tem. E no julgamento, não vai ter ninguém querendo apontando o dedo para vocês, porque as comunidades ribeirinhas, assim como acontece aqui, julgará os locais que tinha missa sempre, confissão fácil, ou os locais aí afastados em países não cristãos. Então que o Espírito Santo nos dê a graça de aproveitar aquilo que nós temos acesso com toda força, com todo vigor. E Nossa Senhora nos conduza, Senhora da Guia, nos conduza para o caminho certo e seguro de salvação. Assim seja.